Olá, prezados amigos, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui novamente Laudemar de Amorim. Hoje é sexta-feira, né? É dia de nossos estudos do Livro dos Espíritos, com comentários do Espírito Miramês através da psicografia de João Nunes Maia. Vocês me perdoem, eu ainda estou tentando melhorar a qualidade dos nossos vídeos, nossas gravações, né? E estou testando aqui alguns equipamentos diferentes, né? Todos muito amadores, né? Porque não sou profissional nessa área de gravações de vídeo, de comunicação. Então, eu estou tateando aqui para ver se consigo fazer uma transmissão da melhor qualidade possível. Nossos irmãos e nossas irmãs já estão se chegando, né? Eu agradeço a presença de todos vocês que estão presentes e que vierem a participar conosco. Essa é uma programação de estudo do Livro dos Espíritos, de uma maneira bem singela e objetiva, né? Para nos favorecer, né? Do nosso estabelecimento de sintonia com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior. Porque nós sabemos que nós atraímos para nós aqueles irmãos de luz na medida em que nós estejamos nos dedicando ao estudo e ao conhecimento, né, dos ensinamentos de Jesus, das leis da vida, né, e das formas que nós temos para vencer as nossas imperfeições. E a forma e a alternativa de fazermos isso é termos disciplina, né, em praticar as nossas preces diárias, né, as nossas leituras, que seja por poucos minutos, né, que seja, mas que possamos verdadeiramente nos dedicar em algum determinado tempo, de preferência em algum local particular, restrito, né? E quando pudermos fazer as nossas reuniões familiares com nossos familiares, fazendo o Evangelho no lar, né? Esse livro, O Livro dos Espíritos, é um livro que nos esclarece, que nos responde qualquer pergunta que nós possamos elaborar acerca da nossa curiosidade ou do nosso interesse em conhecer como se dá o intercâmbio, a nossa relação, não só com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, com nossos anjos de guarda, com os nossos mentores espirituais, mas também compreender e entender a possibilidade do nosso intercâmbio, melhor dizendo, do intercâmbio da espiritualidade conosco, em relação aos nossos parentes, aos nossos antepassados. Porque certamente os nossos antepassados que já estão na vida espiritual, se é que não reencarnaram, né, entre nós também, existe essa possibilidade, né, nós precisamos entender como que esse intercâmbio pode se dar, né? Nós sabemos que o telefone sempre toca da espiritualidade para conosco. Então precisamos estar sempre atentos, principalmente nos nossos momentos de leitura, de preces, de reflexões, né? Ficarmos atentos aos nossos pensamentos e às nossas intuições, né? Porque esse intercâmbio sempre se dá nesses momentos, nos momentos de elevação, né? Nos momentos de prece,
nas nossas rogativas de Deus, para Deus, abençoar os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, né? Então, assim, prezados irmãos, sem mais muita conversa, né, vamos fazer a prece de abertura, que eu costumo fazer sempre, a prece do anjo Ismael, que já é uma primeira lição de vida para todos nós, né? Esta prece, ela está no livrinho do Cair Bar Schutel, como já falei outras vezes, né? Livrinho de preces, e está na página 40. Então, primeiro vamos agradecer a Deus e a Jesus, as bênçãos da vida, as bênçãos deste dia abençoado, né? As bênçãos de podermos estar aqui novamente mais uma vez, neste momento, reservando alguns minutos do nosso dia, né? Do nosso tempo, para esta missão, para este compromisso que temos com a espiritualidade e com os nossos irmãos que possam se conectar conosco, né? Então vamos fazer a prece de evocação a Jesus. Jesus, Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influí para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que estas bênçãos de luz possam recair sobre todos nós que estamos conectados neste momento e todos aqueles que vierem a se conectar conosco possam receber esta dádiva divina das bênçãos de Deus e de Jesus e da espiritualidade amiga que sempre nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus. Como toda reunião espírita, né, de estudo, de passe, de reflexões, nos recomenda a leitura de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Como neste momento as casas espíritas
a maioria estão em recesso, as que tentaram abrir logo tiveram que suspender por determinação das autoridades, né? Com receio da proliferação, da virulência, né? Dos chamados vírus, que cá entre nós, né, prezados irmãos e irmãs, gripe sempre existiu, né? Desde a nossa infância, né? Nossos pais sempre se depararam conosco e com eles mesmos, né? No tratamento caseiro das gripes e resfriados, né? Quem de nós não se recorda do chá de alho, um leite quente com alho para dormir, né? Com canela, com cravo, né? Chá de alho com limão e mel, esses recursos naturais que tão bem fazem para neutralizar os efeitos das gripes, né? Então, me parece que o alarde que se faz em torno dessas viroses, né, não me parece, não me dá, não me trazem informações que possa sustentar estas atitudes, né, de provocação de medo, de exigência da vacina, né, que é na minha opinião, na minha modesta opinião, é um equívoco. Eu trabalhei em grandes empresas fabricantes de vacina, né, e conheço bem o que é uma vacina, o que não é vacina. Então, eu tenho minhas reservas, minhas restrições, e quem quiser conversar sobre esse tema particularmente pode conversar através do Messenger, que eu dou as minhas informações, né, que cada vez mais estão se confirmando através de grandes cientistas, né? Hoje mesmo vi um vídeo falando sobre essa questão. Então, nada de alarde por causa de gripe, de resfriado, de viroses, né? A principal preocupação é nos mantermos em sintonia, né, com as boas vibrações, com os bons sentimentos, com as nossas preces, cuidarmos da nossa alimentação, né, cuidarmos da água que bebemos, né, com pH 7 a 8 por aí, né, evitar que o nosso corpo fique ácido, né, porque sabemos que vírus, bactérias e todo tipo de doença só prospera em corpo ácido, né? Nenhum corpo alcalino adoece. Então, não é uma tarefa fácil, mas é possível, né? Mas esse é um tema que eu gosto muito de tratar, e me perdoem por estar tratando aqui neste momento de estudo do Livro dos Espíritos, né? Mas por que nós estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho de Jesus e as outras obras de Kardec, e mesmo praticamos leituras de outras publicações, de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, assistimos palestras, estamos sempre buscando o discernimento e o conhecimento das notícias, das informações, né? Para preservar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade física, moral, nossa condição mental, psicológica e emocional, né? Mantermos o nosso emocional em equilíbrio, sem entrarmos em depressões, em conflitos, né? E dentro desse contexto se encaixa essa questão de propalar da pandemia, né? Que na verdade para mim isso é uma grande falácia. Os fatos existem, as mortes existem, mas elas ocorrem por outras circunstâncias, né? E sempre se morreu na face da Terra por gripe, né? Já tivemos pandemias, como a gripe espanhola e tantos outros, né? Episódios de gripes ocasionais, né? Sazonais. Mas hoje utilizaram esse tema para criar uma polêmica, né?
e submeter a humanidade à depressão e ao medo, né? Para que possam prevalecer os seus interesses políticos, né? Mas me perdoem por estar abordando esse tema desta forma e colocando aqui minhas posições, né? Com isso, talvez, se eu colocar esse vídeo no YouTube e no Facebook, é capaz que eu seja bloqueado, né? Mas vamos lá. Eu abri aqui o livro no Evangelho, capítulo 9, item 6. A afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. Aquele que ama o próximo é bondoso para com os semelhantes. Essa bondade se manifesta através da afabilidade e da doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter a bondade. Utilizam-na apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo. O mundo está cheio desse tipo de pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor contrariedade, que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. O capítulo prossegue, né, dentro desta conotação, né, de que muitas vezes as aparências enganam, né? Mas na medida que nós vamos vivendo, vamos adquirindo experiências, enfrentando os desafios da vida, né? Os desafios da vida material e também, às vezes, desafios da vida espiritual, né? Porque quando nós mergulhamos em sintonias inferiores, né? Em discussões, em relacionamento com pessoas ácidas, né? Pessoas amargas, se nós não soubermos nos relacionar e nos proteger, né? Contra a contaminação, se nos envolvermos emocionalmente com pessoas desta forma, né, de conduta, sem julgamento, mas nós temos que nos prevenir, né, de não colocar mão no formigueiro, né? Então, precisamos ter os cuidados para não deixarmos picar nossas mãos, né? E nossa alma também, né? Então, buscar sempre a serenidade, né? De não entrarmos em conflito, procurando respeitar nossos irmãos como são, porque ninguém muda ninguém, né? É preferível nós exemplificarmos, né? Através das nossas atitudes, das nossas vibrações de amor fraternal, né? Em favor das pessoas que sofrem, as pessoas que estão em conflito, que são agressivas. Na verdade, essas pessoas são pessoas carentes de amor, né? Por isso que Jesus manda amar os inimigos, né? Porque são pessoas carentes dos sentimentos de amor, muitas vezes falta de amor paternal, amor maternal ou amor filial também. A ausência do amor, seja em que grau seja, sempre causa dificuldades, né, no relacionamento. Então, essa lição aqui, a afabilidade e a doçura, é uma lembrança para nós, né, de evitarmos as discussões, de retribuirmos uma ofensa no mesmo tom. Eu me recordo de um fato acontecido alguns anos atrás, né, num relacionamento, né, que não se mostrava viável, né? Eu naturalmente coloquei as minhas posições e a pessoa então começou a me agredir, apontando os meus defeitos, né?
Então eu ouvi com paciência, né? E ao final eu perguntei: é tudo que você tem a falar? É tudo. Falei: então agora eu vou te dizer uma coisa. Você foi generosa comigo, porque eu sou muito pior do que isso que você está falando, né? Então, a melhor coisa é a gente se manter a nossa amizade, né? Nosso respeito recíproco, né? Mas não adianta eu querer apontar os seus erros, os seus defeitos, porque você não vai se corrigir por aquilo que eu puder falar para você, e nem eu também vou mudar por conta das suas agressões, das suas acusações. Então, o que nos cabe verdadeiramente em qualquer relacionamento é o respeito, né? Se não houver possibilidade de se manter o respeito no relacionamento, é melhor que ele não exista, não é mesmo? É melhor a gente não manter um relacionamento que tenha que se agredir mutuamente, né? Então, mesmo diante das dificuldades no relacionamento, temos que procurar, né, sermos brandos, né, ser afáveis, né, e procurar controlar os nossos ímpetos, né? Me perdoem se eu abusei nos comentários, né, mas vamos então para a leitura do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos traz hoje. Hoje a questão que vamos ler é a questão número 13 do Livro dos Espíritos. Essa tem uma pergunta de quase 3 linhas e tem, na verdade, uma resposta e um comentário bem longo, que não é comum no Livro dos Espíritos, né? Geralmente são perguntas de 2, 3, uma até 3 linhas e respostas igualmente nesse volume, né? E no livro da psicografia de João Nunes Maia, do Espírito Miramês, a questão número 13, ela nos traz aqui também um texto de 2 páginas. Então vamos ver aqui a leitura, o que nos diz essa leitura, o que nos ensina essa leitura, né, do Livro dos Espíritos. Kardec nos recomenda que o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho, são os 2 livros de cabeceira daquele que pretenda conhecer, né, estudar, se dedicar, né, para conhecer a doutrina, o que é verdadeiramente a ciência, a filosofia e a doutrina espírita, né? Bom, a pergunta é a seguinte, é do capítulo 1, né, do Livro dos Espíritos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de suas perfeições? Resposta: do ponto de vista do homem, sim, porque ele acredita abranger tudo. Existem coisas que estão acima da inteligência do homem, mas inteligente e para as quais a linguagem humana, limitada em suas ideias e sensações, não possui termos adequados para expressar. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo, porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito às instabilidades e nem às imperfeições que a imaginação
possa conceber. Essa foi a resposta do Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, que respondeu para essas perguntas elaboradas por Kardec, né? E Kardec faz o seguinte comentário: Deus é eterno, pois se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos a ideia de infinito e eternidade. É imutável, pois se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. É único, pois se houvesse outros deuses, não haveria uniformidade de objetivos, nem uniformidade de poder na ordenação universal, na ordenação do universo. É todo-poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou não poderoso quanto ele, ou tão poderoso quanto ele. Assim, não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente grande, ou melhor, é soberanamente justo, bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nos maiores como nas menores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Então, este é um texto, é um tema, é uma questão que nós podemos nos reportar nos momentos das nossas reflexões e que, porventura, venhamos a sentir, assim, alguma incompreensão por determinadas situações, né? Mas também não é uma coisa que a gente precisa ficar, assim, encucando, como se diz, né? Porque nem sempre o nosso entendimento alcança, né, a compreensão dessas respostas, embora elas estejam, né, para qualquer pessoa de mediana inteligência, é perfeitamente compreensível, né? É a importância de nós lermos essas questões, essas lições, né? Porque nós estamos regando a nossa mente, o nosso inconsciente, né, com informações precisas, que não colocam dúvidas, né, que geralmente tiram as nossas dúvidas. Porque, como já dito em outras transmissões, né, o nosso inconsciente, né, ele é um terreno fértil. Toda semente que nós depositamos, ela germina e produz frutos. Então, se nós plantamos boas ideias, bons conceitos, boas respostas, boas informações, isso vai repercutir na nossa consciência, no nosso domínio, autodomínio, na nossa compreensão, no nosso entendimento, no discernimento da nossa vida, né? Então, vamos prosseguir. Então, esse é o capítulo 13, né, do livro Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Eu tenho aqui neste grupo um resumo da vida do Espírito Miramês, né? Quem tiver curiosidade, né, e pode encontrar também na internet, né, as psicografias. Ele psicografou
esses livros da filosofia, fazendo esses comentários sobre cada pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas e respostas. Então são 10 volumes como este, né? É uma obra magnífica, muito, muito interessante, principalmente para quando nós lermos o Livro dos Espíritos e tivermos alguma dificuldade de compreensão, de entendimento. Então, esta obra, ela é uma obra complementar, que favorece o estudo do Livro dos Espíritos, ok? Então, fala-se essa questão. Número 13 fala das qualidades de Deus. Então, ele nos diz o seguinte: as qualidades de Deus são marcadas pelas comparações pálidas, por não haver outras em que possamos nos apoiar. Sujeitamos o Senhor às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando o nosso Pai Celestial dotado das nossas faculdades altamente aprimoradas. Que Ele nos perdoe as comparações. Quando falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontramos recursos na linguagem para destacá-lo de outra forma. Inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Quando falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta todos. O amor é um dos seus atributos. Ele é muito mais que o amor. Ele é, pois, o incomparável. A ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva, e isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo, pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças. Não desejando contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. A magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. O seu amor alimenta todo o amor da criação e o seu trabalho é o exemplo que deveremos operar constantemente. É muito bom falar de Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e respeitá-lo, condignamente. Enquanto assim agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Este exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade, pois se processa uma operação de seleção de valores nas nossas intimidades, como no íntimo de quem, porventura, nos ouvir ou ler. É tempo que o próprio tempo aperfeiçoará nas bênçãos do comandante maior. Eu vou encerrar a leitura por aqui, para que a nossa transmissão não fique muito longa, né? Que é recomendado que esses vídeos tenham em torno de 30 minutos, no máximo 40 minutos. Então, eu recomendo, né, que vocês possam acessar esse livro na internet, né? Se vocês depositarem, se não encontrarem nas livrarias espíritas, nas casas espíritas, que é pouco comum, né? Mas podem acessar pela internet,
Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Então tem volume 1 e 2, depois 3 e 4 e por assim até o 9 e o 10. Então, é uma coleção importante. Eu, por acaso, só tenho os 2 primeiros volumes, né? Tenho que adquirir os outros para prosseguir no estudo. Então, mas vocês podem adquirir pela internet com toda a tranquilidade. E procurarem fazer a leitura, que seja uma vez por semana, vão lendo aos pouquinhos, né? E 5 minutos, 10 minutos, meia hora é o suficiente para que a gente se mantenha em disciplina e conexão com a espiritualidade superior. Ok? Então, meus prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer então as preces de encerramento, né? Primeiramente, a minha gratidão a todos vocês que estão conosco, a minha irmã Marina Martins, que nos deu a boa noite, né? E muitos que nos acompanham não escrevem nada, não dão alô, não dão oi, mas eu agradeço da mesma forma. E este vídeo vai ficar disponível também no YouTube para compartilhar com mais pessoas que possam ver e nos acompanhar em outros momentos, né? Então vamos agradecer pelas bênçãos da oportunidade de estarmos aqui, né? Já são 23h42, né? Já passou de 30 minutos. Então, eu gosto muito da prece de São Francisco de Assis, né? Que é protetor dos animais, e eu, como dedicado na minha atividade profissional à saúde animal, né? Eu gosto de encerrar as minhas transmissões, as minhas preces diárias aqui também, né? A oração de São Francisco de Assis, pela gratidão e pelo ensinamento que esta pequena prece nos proporciona, né? Então vamos lá. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender mais que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus. Que todos possamos ser abençoados pela misericórdia divina, que possamos ser inspirados, intuídos pela espiritualidade amiga, nos bons caminhos a seguir, no enfrentamento dos desafios, a fim de que possamos nos manter em sintonias elevadas, né? Para não entrarmos em depressões, em desânimo, né? Para que possamos prosseguir vivendo com fé, esperança, confiança, né? E possamos praticar o perdão, praticarmos a caridade, enfim, todos os ensinamentos que Jesus nos propõe através do manual de vida que deixou para nós, que é o Evangelho de Jesus. Então, prezados irmãos e irmãs, que a luz divina de Jesus esteja com cada um de nós neste final de semana, né? Amanhã, sábado, farei a transmissão de Reiki à distância e no domingo farei, se Deus assim me permitir, o Evangelho no Lar. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela presença amiga. Uma boa noite a todos.